Há um texto, acho que não sei se é Eclesiastes, que diz, não sejais, acho que é Eclesiastes, não sejais demasiadamente justos. Esse demasiadamente justos é exatamente aquela justiça que é como se passa do fiel da balança. Eu me lembro quando eu era criança, e um dia desse, meu pai tinha uma mercearia, e naquele tempo era os sacos assim, e pesava na hora, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha. E aí chegava aquelas pessoas e diziam, eu quero 1 quilo bem pesado. O que ele estava dizendo com 1 quilo bem pesado? 1 quilo bem pesado, ele estava querendo que passasse do fiel. Existe o fiel, que é a marca 0, é o fiel. O bem pesado é ele estar no fiel. Mas a pessoa, ela falava na intenção de pesar mais. Isso aqui é a justiça em demasia. A justiça em demasia, ela está além do fiel. Alô? Amém? No versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês tomará cada um para si 1 cordeiro segundo as casas dos pais, 1 cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para 1 cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Observa que ele levava em conta até os gordinhos, viu? Conforme ao comer de cada um. Até isso era levado em conta. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Aqui, queridos, é bom lembrarmos que o cordeiro, o que era o cordeiro? O cordeiro, ele estaria substituindo alguém que iria morrer. Naquela noite, todo primogênito iria morrer. Todo. Então, Deus deu essa estratégia para que o cordeiro fosse levado e ali, aquele cordeiro, ele iria ser morto em lugar do primogênito daquela casa. Então, ele era um substituto. Bem lá na frente, já quando foi instituído o sacerdócio, então nós vamos ver como é que um cordeiro era imolado. Então o cordeiro, ele era colocado a mão sobre a cabeça do cordeiro e ali era transferido toda a culpa para o cordeiro. O cordeiro era inocente, não tinha nada a ver com os pecados da pessoa, não tinha nada a ver com os erros, mas era colocado sobre a cabeça, a mão sobre a cabeça do cordeiro, e transferia toda a culpa para o cordeiro. Depois que transferia a culpa, então aquele cordeiro seria imolado. Então a pessoa ficava livre da culpa, mas o cordeiro morria. Tempo depois era necessário fazer isso de novo. Para quê? Para tirar o pecado de novo. Então haja cordeiro para tirar o pecado do povo. Agora, queridos, observa que antes de matar o cordeiro, o que é que o povo faz? O povo traz para dentro de casa o cordeiro. E agora eles observam o cordeiro, ele cuida do cordeiro, no 10º dia traz para dentro de casa esse cordeiro que foi observado, que foi cuidado, aí traz para dentro de casa, é cuidado ali com o maior carinho, com o maior cuidado, ele torna-se íntimo da pessoa, aquele animalzinho. Mas no 14º dia, à tarde, ele é imolado. O que acontece? É que a pessoa se apegou a esse animal.
Se apegou a esse animal. Então, quando se apega o animal, a pessoa não quer mais matar. Matar um animal que está simplesmente no terreiro não é muito difícil, não. Mas matar aquele animal que está dentro de casa... Eu me lembro do pastor Tarcísio chorando muito. Um dia que teve que sacrificar o cachorro que teve uma doença. Ele chorava. O que acontece? Mas é um animal. Não, não é só um animal, não. É algo que nós nos apegamos a ele. Não tem nada de errado nisso. Alô? Mas gera essa intimidade, esse apego. O animal ele torna-se doméstico e isso torna doloroso a sua morte. A morte do cordeiro ela deveria ser grave aos olhos do povo. Não deveria ser só vai matar, mata, pronto, não tem problema não, mata, é só mais um animal. Não, não era só mais um animal. Era um cordeirozinho especial, que foi levado para casa e foi cuidado, então não era qualquer um. Então deveria gerar dor naquela família, naquele povo. Deveria ser algo que custasse muito. Então isso lembra Jesus quando chegou lá no templo, e o templo estava corrompido com a multidão de pessoas vendendo os animais para o sacrifício. E Jesus saiu com aquele chicote, chicoteando as pessoas que estavam ali negociando os animais. E a ira de Jesus naquele momento, porque Jesus irou-se com aquele povo? Porque eles estavam contaminando o templo de oração, o templo de adoração, a casa de Deus. Mas contaminando como? Fazendo venda de animais. E que animais eram esses? Eram animais para o sacrifício. Então as pessoas chegavam ali, compravam o animal e sacrificavam, matavam o animal. Isso gera algum sentimento? Não. Sabe de uma coisa? Eu tenho alguns cordeiros, mas eu gosto desses cordeiros, não vou matar não. Vou comprar um no templo, e aí eu mato, eu faço o sacrifício, e não tenho um sentimento ruim de ter matado o bichinho. Porque ele não é meu, eu não criei vínculo com ele. Então esse era o animal que era vendido. Tinha um preço, custava um valor para aquele que sacrificava, mas para Deus não tinha valor nenhum. Por que não tinha valor nenhum para Deus? Porque Deus não aceita. Deus não aceita sacrifício terceirizado. Alô? Deus não aceita sacrifício terceirizado, sabe? Alguém simplesmente terceiriza. Eu não posso ir para o culto não, mas vai no meu lugar, que eu vou ser muito abençoado. Vai no meu lugar que aí adore, mas capricha mesmo, hein? Sacrifique mesmo ao Senhor, se incline mesmo diante do altar, se esforce, que aí eu vou ser abençoado. Deus não aceita esse sacrifício. Alô? Não tem valor nenhum para Deus. Lá em 1 Pedro 3,18 está escrito: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Era a morte de um puro pelo impuro, de um inocente pelo pecador. Isso lembra alguma coisa? Lembra Jesus. Do puro pelo impuro, do inocente pelo pecador. Aquele que não tinha falha alguma, em momento algum vacilou, em nada, não tinha nenhum pecado, mas ele pega e se coloca no meu lugar, no teu lugar, assume a nossa culpa
Ele nos substitui. Alô?